Toma pra ti. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, fedeu, fedeu. Pessoal, vou fazendo aquele esquema de sempre, de compartilhando, tá? E aí 7h32, por aí a gente começa, tá? Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. Lixeiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Ovo podre, tá fedendo. Onde é que eu coloco? Na lata do lixo. E cheiro só vem semana que vem. Então coloco atrás de alguém. Fedeu, 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 fedeu. Oi, pessoal. Luana Sense, diretora Raona, Alessandra, Mariana Valim, Camila Lequinim, a Mariana é orientanda do Profedu, Lucineide, Helena. Boa noite, pessoal. Estou compartilhando nos meus grupos, façam o mesmo, porque aí a galera vai entrando. Enquanto isso, a gente vai ouvindo um som. Vão compartilhando então com o pessoal, quem vocês acham que vai ter interesse na temática. Aí vocês vão compartilhando. Vão compartilhando para a galera. Comigo. Vamos lá. Vem Maria, vem João, vem me leva pela mão. Vem Antônio, Beatriz, com vocês sou feliz. Tambor para nos chamar, amigos para dançar. Abraço de uma criança, é bom demais de ganhar. Hora por hora bate o pé e roda como tu quer. E mostra a tua dança. Oi, Bianca. Oi, Maria Figueiredo, minha amiga lá da Foz. Oi, Camila. Sejam bem-vindos. Estamos aqui compartilhando com o nosso povo. Quem quiser fazer o mesmo, fica à vontade. E roda como tu quer. E mostra a tua dança, girando como ao som do Thiago de Luca, músico porto-alegrense. Tira o mundo sem parar, tira a roda,
faz girar, gira o mundo sem parar. Boa noite, vão entrando, vão compartilhando. Oi, Vera, boa noite. Terminando aqui. Ó. O prof também está entrando no clima lá, tocando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar um videozinho para a gente ir assistindo aqui. Será um vídeo que eu gosto muito. Um vídeo muito delícia. Estão ouvindo? Terreiros do Brincar é o nome desse documentário. Piazito, né? Guri. Piá vem de peã, em Guarani. É de Pelotas? Que é pedaço do meu coração. A prof. Dulcimarta diz que sim. Então toda criança é um pedaço do meu coração que anda. Ou seja, parte de mim que anda por aí. Que tem autonomia para andar por aí. Né? É essa ideia, ao mesmo tempo de pertença, de reconhecimento, mas de um respeito, justamente porque se pertence, eu não tenho a posse. Então ele anda. Mas para que ele possa andar e possa viver no mundo, ele tem que estar preparado. Essa parte é show. Às vezes você aprende sem ninguém, né, sem te ensinar, entendeu? Você vai aprendendo, nascer, tá tocando, o cara vai, aí fica olhando, a hora que um solta, ele vai lá e toca um pouco, a hora que o adulto sai, a criançada fica lá, pega os instrumentos e fica tocando, entendeu? É aprendizado, né? Porque o ensinamento, ele é vivo, né? Ele é vida, é presente, é atual, é o extravaso, né? É o colocar para fora o que você sente, é o poder oferecer o que você tem também. Não é só receber, é oferecer o que você tem para dar. E isso mexe com qualquer criança. Eu acho que o que a criança quer também é isso, né? Poder falar, é poder colocar para fora o que ela sente. É dizer. Então foi só para dar um gostinho no pessoal. Esse documentário é o Terreiros do Brincar. Faz parte daquela coleção que a Renata Meirelles faz também, que tem o Território do Brincar. É muito bacana para quem quiser assistir, acessa o Videocamp. Então, vou dando boa noite aqui o pessoal que foi entrando depois. Boa noite, então, para o professor Augusto Souto, lá da UEPA. Nosso prof querido está aqui te saudando também, professor Eduardo. Que o Samuel... massa, que honra! Disso aqui, honra! Sim, prof. Augusto, nosso amigão. O Samuel Rosa, irmão do meu marido, mandando um abraço para ti, dizendo que está com saudade da época de Todas as Tribos. O do Skank? Não é o do Skank, é um pouco mais escurinho, assim, não é bem esse. Porque eu mandei um abração forte. Ele me ouve, mandou um abraço. Né? Te ouve. Então, um abraço, amor. Um abraço. Rose Domingos, do nosso coletivo de profs pretas aqui da região metropolitana. Luciano Pereira. Deise Costa, Paloma, Thaís, a Raona, minha Diri, orientanda lá da Rochelle, da UERGS, o Marcos, que a gente está com gente boa. Vamos compartilhando então, pessoal. Eu vou começando então, para que todo mundo possa ser respeitado no horário, né, de início. Então, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carolina, aquela que tem as músicas, essa mesmo. E essa é a terceira live que a gente está fazendo aqui na página Brincar de Música, lives que são bate-papo, mas que ao mesmo tempo são formativas, porque a gente aprende alguma coisa, né?
E essas lives surgiram com a ideia de aprender no coletivo, porque agora, nesse período da quarentena, a gente tem vários professores em diferentes contextos. Aqui em São Leopoldo, eu sou de Novo Hamburgo agora, mas trabalho em São Leopoldo, não estamos com aulas remotas, então a gente tem estudado bastante, aproveitado toda a oportunidade formativa. E a ideia é essa, então, não aprender sozinha, mas aprender no coletivo. E aí, para isso, tenho convidado algumas pessoas para conversar conosco, uma galera que gosta do assunto, que se identifica com o assunto. A primeira live foi com a professora Patrícia Quebac, sobre a construção musical da criança. Amiga querida. Queridaça. A segunda foi sobre música e desenvolvimento da fala, com a Ana Clara Índio, da Matraca Escola de Música. E agora a terceira é Você Consome Música Negra e Não Sabe, ou acha que sabe, que é com essa ideia de contribuir com o movimento que a gente está conseguindo acompanhar nos últimos tempos, depois, infelizmente, de acontecimentos trágicos e tristes, muitas questões estão surgindo com relação à cultura negra, né? Cultura do povo negro, do povo preto, como o pessoal costuma nomear. E aí, por conta disso, eu pensei de que forma a gente podia aqui na página contribuir. Tinha que ser com música, senão não ia ter graça, né? Brincar de música. Então, a gente tinha que pensar em algo a ver com isso. E aí, pensei nesse tema, Você Consome Música Negra e Não Sabe, na ideia de que a gente consome muitas coisas que são produzidas por pessoas negras ou que têm algum tipo de origem, né, no trabalho dessas pessoas, às vezes a gente não sabe e a gente não valoriza isso. E é importante a gente valorizar, a gente tem visto muitas pessoas serem convidadas para conversar sobre essas temáticas, e aí fica aquela ressalva de não convidem só para falar sobre assuntos relacionados ao antirracismo, a questões da cultura africana, convidem também para falar de outros assuntos, para que a gente possa dar visibilidade para essas pessoas também, em outras temáticas. Temos um pessoal aqui de Rio Grande, lá minha cidade natal, São Leopoldo, Novo Hamburgo, uma galera. Então, prof, seja bem-vindo, fico muito feliz de teres aceitado o convite. Te conheço através do meio acadêmico, de leitura de textos, né, ter usado como referência do meu TCC, e desde então venho acompanhando, já participei de formações lá da Jornada da Fladem, lá em Porto Alegre, na URGS, e outras temáticas, outros lugares, e gostaria que tu te apresentasse para o pessoal, contasse a tua formação, e também atrelasse isso à tua vivência com a música negra, porque é algo que as pessoas às vezes pensam que por sermos negros, a pessoa negra automaticamente vivencia a música negra, tem contato com a música negra, e a gente não pode afirmar isso, porque isso depende da nossa cultura, isso depende da nossa origem, da nossa construção familiar. Então, como no teu caso eu sei que tu tens uma relação direta com isso, conta para o pessoal então. Beleza? Então, tá. Beleza, quero primeiro agradecer, Carol, o convite, me sinto muito honrado em participar, quero desejar a todas e todos boa noite, feliz por estar aqui com vocês, e antes de eu me apresentar, assim, eu quero colaborar com a tua fala sobre essa visibilidade em relação à violência contra as pessoas negras, né? Só para a gente lembrar, ela não é maior agora, né? Ela só está sendo mostrada. Isso. As pessoas negras, homens e mulheres negros, sabem disso. Então, só para ressaltar isso, porque volta e meia a mídia convencional menos atenta, ou as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e pensar sobre isso, ou se informar sobre isso, acho que a gente está tendo um boom, né? Guardando todas as devidas distâncias e diferenças entre Brasil e Estados Unidos, Brasis e Estados Unidos, não é nenhuma novidade uma pessoa negra morrer pela polícia aqui no Brasil, né? Não é nenhuma novidade. Então, claro, temos que ter todas as distâncias para discutir como que uma nação responde, como é que outra, né? Para chamar atenção, colaborando com a tua fala inicial.
Uhum. Então, meu nome é Eduardo Pacheco, né? O Edu. Eu sou de família de músico, né? Minha mãe cantava bem pra caramba, mas não gostava de cantar para os outros. Tios, primos, avós, todo mundo fazia um som. Meu tio, irmão da minha mãe, foi músico profissional. Muitos músicos profissionais na minha família. E as festas de família eram, desde criança, regadas a samba depois do churrasco, com sopão no churrasco, no samba pegando de noite. Normal. Né? Normal. E isso foi a minha iniciação na vida musical, assim, junto com o meu pai, que cantava músicas antigas. Então, a primeira música da minha vida, Felicidade, aquela... a primeira música que eu acho que meu pai cantou para mim, Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito, né? Coisas antigas, clássico. E aí depois vai andando um pouquinho, a minha família... E aí logo ganho um violão, pequenininho, 9, 10 anos, e com meus 12, 13 anos, a minha família funda uma escola de samba. Sim, Mas, a União da Vila do IAPI foi a minha família que fundou. Porque meu Que nome legal. é Eduardo Guedes Pacheco. E os Guedes da minha família são os músicos. E foi aqui no IAPI, eu moro no IAPI, em Porto Alegre, né? Que nasceu a União da Vila do IAPI, hoje escola de primeiro grupo. Acho que não sei se ela não caiu até esse ano. Se ela foi, Não, ela foi não bem, sei te dizer. mas ela foi bem. Ela não foi bem esse ano. Acontece, né? E aí foi o primeiro lugar que eu toquei, assim, porque o meu tio o irmão da minha mãe foi um músico que andou o Brasil e o mundo, teve um reconhecimento, depois que ele deixou de atuar, cantar, tocar, ele fazia instrumentos, então tinha muito tambor na casa dele, eu já tocava esse tambor de pequeno, e aí surgiu a escola de samba, que foi o primeiro lugar que eu toquei, que foi Repinique, e logo ali, perto do surgimento da escola de samba, eu fui para capoeira. Uhum. Tudo relacionado, aí, né? Tudo assim, Aí a minha vivência na capoeira, toca tambor, toca berimbau. E aí eu me lembro que eu tinha uma facilidade para o tambor que eu não percebia, assim. Então, meu professor, o mestre Ratinho, ele dizia, não, quem vai tocar isso, eu com 13, 14 anos, 15, quem vai tocar o maculelê, eles me chamavam de Pacheco, né? O Pacheco. E aí aquilo ali foi se transformando, logo surgiu a vontade de ter bandinha, né? Nós com 15, 16 anos, querendo tocar violão nas esquinas e banda, formamos a primeira banda que tinha que ter, sobrou a percussão para mim. Aí eu toquei tumbadoras. E aí não parou mais. Logo eu fui tocar na noite, estudei um pouco de percussão, fui tocar na noite, toquei um tempo na noite em Porto Alegre. Junto com isso, para me sustentar, já comecei a dar aula de música em educação infantil, tocava na noite, dava aula de música em educação infantil, e aí me deu a vontade de fazer faculdade de música. Eu fazia sociologia na PUC, fui para Santa Maria, larguei tudo aqui e fui para Santa Maria fazer bacharelado em percussão. E aí andou, né? Aí foi. Foi. Ah, que legal. E com relação à tua formação, o que tu está fazendo hoje? Hoje eu sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sou professor adjunto da universidade, entrei pelo curso de música, né? Sou professor do curso de música, licenciatura, mas como na UERGS os 4 cursos acontecem no mesmo lugar, música, dança, artes visuais e teatro, e tem componentes curriculares comuns aos 4 cursos, eu dou aula para os 4 cursos, para sociologia, para dança, para música, para o teatro, para as artes visuais. Pluralidade cultural, sociologia da educação, história das artes. Arrisca no teatro e na dança? Arrisco, mas o quê? Na dança já é uma coisa, né? Já vem junto. No teatro já não sei.
Imagina nós, tudo aqui no EPI, tinha os balé black, a gente chamava de balé. Aham, Pré- imagina. pré- Pré-break, antes do break. Então a gente fazia um monte, e a gente dançava, a gente dançou, quando era, eu e meu irmão dançamos até em festas de casamento e aniversário, ganhando cachê. Olha aí, te mete com ele. Ó, tem gente pedindo para tu dar uma palhinha aí nos teus tambores. Depois? Ah, vamos então sim, tá vamos sim. bom. Então tá bom. Então, assim, a gente vai começar partindo da ideia de que tem um pessoal misturado aqui, né? Como em todos os lugares, como tudo na vida. E a gente vai começar partindo já dessa ideia do que é música negra, né? Música preta, porque tem muitos professores aqui, e é importante a gente pensar que a gente tem regulamentação para trabalhar a cultura afro-brasileira e também a cultura indígena na escola, até o ensino médio, desde a educação infantil até o ensino médio, que são as leis 10.639 e 11.645. E mesmo assim, mesmo em força de lei, a gente sabe que é um trabalho quase que, dependendo da região, inexistente, né? E quando a gente não conhece as coisas, é difícil a gente se mobilizar a incluir elas na nossa prática. Claro que tem muito da nossa autoformação de ir procurar por isso, né, ir atrás disso, mas a gente sabe também que as mantenedoras, né, as municipais, as estaduais, precisam também promover para esses professores formações relacionadas a isso, para que a gente possa, de fato, fazer essas leis entrarem em vigor, porque é quase nulo, a gente sabe que é quase nulo, e quando existe é bem raso e muito estereotipado, muitas vezes, né? Salvo algumas exceções. Digo isso porque eu também já fui uma pessoa que fazia essas práticas estereotipadas e desse tipo. Por que as coisas vão mudando? Num processo de conscientização. Como todo mundo tem acompanhado as minhas postagens, eu entrei para um coletivo de profs pretas, comecei a refletir sobre uma série de coisas que eu achei que eu tinha consciência da minha negritude, mas aí eu vi que não. Aí eu vi que não. Que uma coisa é o que está ali, né, por fora, ao nosso redor, o que nos constitui, que nem tu disseste, né? Eu também, meus aniversários, todos, o parabéns era em pagode, e aí canta todas as músicas em pagode, é tudo assim. E isso vai, né, tá dentro de nós, mas até que ponto, qual é o significado que isso tem para nós, né? Isso é um processo, não nasce da noite para o dia. Perfeito. Então, prof, o que é música negra barra preta, preta barra negra? Para eu falar disso, se a gente tivesse ao vivo, eu ia estar com um monte de instrumentos junto aqui, com data show, YouTube bombando, ó, vamos ouvir isso, vamos ouvir aquilo, e eu vou tentar falar, ver se dou conta de construir uma resposta nossa aqui. Tá, beleza. Nós vamos tomar como referência, não é melhor não, como referência não, como ponto de partida, a nossa vida, tá? E a nossa vida musical, ela é repleta por um tipo de música, certo? E esse tipo de música, ela foi construída historicamente a partir de um referencial, que é europeu, certo? Então eu vou cantar uma música que todo mundo conhece, que é... né? É a nona do Beethoven, tá? Por que eu estou dando esse exemplo? Para todo mundo visualizar que a cultura europeia escolheu construir músicas que a gente pudesse ouvir isso e lembrar disso, da melodia. Para fazer isso, historicamente, ela foi tirando todos os barulhos, todas as sujeiras, e construiu uma música que privilegia a melodia, né? E que privilegia a harmonia. Para a galera da música é fácil de entender, mas eu vou dizer assim, ó, na música europeia, quando te convido para ouvir um concerto de música europeia, tem que fazer silêncio. Para tu ouvir tudo que vem da música e lá. Tá, essa concepção não se refere só à música. Porque esse entendimento de música como limpeza, não pode ter barulho,
tudo limpinho para tu ouvir os instrumentos, para tu ouvir o solista, ela é também uma concepção de sociedade. Porque essa música foi feita numa sociedade que jogou para fora a diferença. Que jogou para fora tudo aquilo que não consonava. Então, todos os sons são bonitinhos, se encarnecem. E a sociedade europeia fez isso. Negro não é gente. Mulher é gente até ali, né? Então, a história da música europeia, do século VI para cá, até o final do século XX, é a história de construir um fazer sonoro límpido, sem interferência da vida, sem interferência da sujeira, sem interferência da dissonância. E aí, eles fazendo isso, o que eles jogam para fora da música? Os tambores, os chocalhos, os instrumentos de raspar. Os ruídos. Os ruídos. E aí, a música europeia se constitui como a sua sociedade. Um lugar de negação da diferença. A música africana escolheu outro caminho. Ela não joga para fora a diferença. E, em vez de dar valor para a melodia, ela dá valor para o pulso. Ela dá valor para o ritmo. Só que isso é sempre, no mínimo, com 3 tambores. Com 5, com 7, com 200, como uma escola de samba. Então, a gente pode dizer que a música preta, a música negra, é aquela em África e na diáspora que toma a vida como elemento de composição e joga para o seu fazer musical através da pulsação, através do ritmo, através da repetição, que vai gerar diferenças, vai gerar coisas novas. E aí, na América Latina, uma outra diferença, né? Uma outra diferença, assim, para a gente identificar música preta e música negra. Não sei se vai chegar a tempo aí para vocês. Então sempre o tempo forte da música cai na minha mão embaixo. É métrico, né? Não está fora. É regular. É formatado. Música africana não tem isso. Tem muitas notas fora, irregulares. É o que a gente chama de síncopa. Uhum. Então, busca uma métrica que se explique pela divisão múltipla de notas de 2, 4, 8, 16. Então, a música preta, a música negra, é uma música do ritmo, da pulsação, de uma repetição que produz diferença. Onde é que a gente vê isso? A gente ouve isso no samba, no funk, no baião, no maculelê, no maracatu, na música pop. No machixe. Porque a música pop que a gente ouve, ela tirou essas bateras e as conduções, tudo da black music lá dos anos 60 e anos 70 dos Estados Unidos. Uhum. Então, claro, cada lugar do mundo tem seu jeito de inventar suas músicas pretas. Nos Estados Unidos, as músicas, eles não podiam tocar tambor. Eles trouxeram toda essa potência para a voz. Uhum. Para a voz e para o balanço da black music. Ou então também, né, com os instrumentos que eles conseguiam dos brancos, mas já era uma harmonia percussiva, já era diferente a forma que eles tocavam, né? Isso, não, e aí esse é o outro exemplo, é o jazz. O jazz é isso que tu está falando. É o negro ao encontro disso. E aí tu traz um exemplo muito maravilhoso, assim, ó.
a construção estética, artística, histórica e política da negritude nunca é de exclusão, ela não é dialética. Então, por quê? Porque ela chega e compõe junto. Então, os negros africanos nos Estados Unidos, em diáspora, encontram os instrumentos convencionais e inventam um outro treco. Isso é doido, é maravilhoso. E tem uma resistência aí, né, de não deixar a sua cultura, suas origens morrerem de certa forma. Claro, não, e pelo contrário, reinventam elas. Porque no contato com esses outros lugares, porque, isso é bem importante, isso que eu estou falando é diferente de miscigenação, é diferente de miscigenação e de mestiçagem, tá? É diferente, é uma que não é o nosso encontro de hoje, que é de uma perspectiva, né? De mistura no Brasil, deu no que deu de inventar nós somos mestiços e o racismo pegando solto, e nós falando que a gente é miscigenado e é mestiço. A gente está falando de adição. O exemplo bem bonito disso é nas religiões africanas que incorporaram o nativo da terra. Né? Sabe por que incorporaram o nativo da terra? Nas religiões africanas tem o indígena, tem o Oxóssi, tem não sei mais quem, por respeito ao dono da terra que eles estão. É outra história, é outra vibe. E no fazer musical não é diferente. Não, o encontro, a posse dessas coisas, não é numa perspectiva... Prof, só um pouquinho. Eu acho que ou o meu ou o teu microfone estão encostando em alguma coisa. Pode ter sido eu, foi eu aqui batendo no meu cabo, pode ser. Tá bom. Desculpa. Não tem problema. Continua. Não, é isso. Essa ideia, então, de que essa música negra, ela tem as suas assinaturas. Nos Estados Unidos, o jazz, a black music, ela ilumina toda a produção mercadológica dos anos 70 para frente da música americana. Todinha. O microfone continua dando uma falhadinha. Será que é o meu? Oi? Sim, eu acho que é o teu, prof. Vê se o conector ali tá certinho, tá? Fala de novo. Agora a gente não tá ouvindo nada. Talvez seja... voltou. Isso. Tá. Deu. Tá bem? Tá. Então, nos Estados Unidos é a black music, e na América Latina são todas as músicas nascidas, salsa, rumba, por aí afora. No Brasil, essa imensa riqueza dos maracatus, dos congos, dos baiões, dos sambas, da bossa nova, que dá uma baita discussão, porque ela vai lá e faz uma embranquecida. Faz aquela limpeza, né? Mas sutil. Faz aquela, né? E isso que tu traz, prof, sempre tem eu percebo que sempre tem uma questão do conjunto e do coletivo, né? Quando se trata de música negra, ela não é uma música que tu tá sozinho, tu tá sempre com alguém. Se tu não tá com alguém, tu tá com a tua história, tu tá fazendo alguma coisa ali, e isso me lembra muito, eu tava fazendo as leituras pra gente conversar sobre a questão dos work songs, né, que são as canções de trabalho, aquelas Sim. Diante de tanta luta, de tanto trabalho, os caras lá sofrendo numa situação completamente desumana, eles cantam para manter o ritmo do trabalho, uma pergunta e uma resposta, para eles estarem juntos, passando por aquilo, sabe? Sim. E que imagem bonita para pensar no ritmo como condição da vida, né? Ele que vai levando. Tanto que é bem marcado, e daí vem o blues, tudo mais, né? Vem uma série de estilos, o blues rural, como eles dizem, que foi surgindo a partir disso, desse canto da lavoura, né?
E aí a gente fica pensando sempre com uma forma de resistência, sempre com uma forma de conseguir seguir em frente, mas sem perder o que é seu, né? Sim, sim. E aí tem uma outra coisa que eu acho muito linda. É seguir em frente, resistindo, sem perder o que é seu, mas sempre reinventando. Exatamente. Sabe? Sempre reinventando. Por exemplo, se a gente vai pegar os tambores que tem no mundo hoje, eles são sempre reinvenções dos negros nos lugares que eles estão. Uma adequação, né? Já que eu não tenho o meu, eu vou pegar o caixote. E vou fazer um carrom, eu vou pegar um barril de bebida e vou fazer vou esticar uma pele. Isso, e vou fazer um supapo. Vou fazer um supapo. Eu vou pegar um pandeiro que não é africano, que é do Oriente Médio, e vou tocar de um jeito que ninguém tocou no mundo. Exatamente. Porque a gente também esquece, né, que a África não é só aquela parte subsaariana, né? A gente esquece que entra aí Marrocos, Turquia, entra uma série de países também com uma outra religiosidade, com uma outra música, que às vezes Sim. parece que não faz parte desse contexto, né? Isso mesmo, com certeza, com certeza. O pandeiro é um baita exemplo disso. Conta um pouquinho do pandeiro, prof. Tu sabe que o pandeiro, a gente conhece o pandeiro no Antigo Testamento. No Salmo... Eu ia dizer 1500, Salmo 1500. Salmo 150, existe? Pode ser? Existe. Que adorai teu Deus com as trombetas, com símbolos, que são os pratinhos pequenos, que toca no dedo assim, que as castanholas vêm daí, tá? E com os adufes. Adufes são tambores com corpo pequeno. Pandeiro vê o corpo do pandeiro, né? Pequeno. Sim. Nas Bíblias com tradução simplificada, está escrito pandeiro. Sim. Né? E aí o que acontece? Isso é Oriente Médio, Antigo Testamento, né? Sim. Aí o pandeiro vai para o mundo. Via Cruzadas, todo esse movimento que um monte de coisa já fez. Chega na Itália, Salmo 81, olha eu há anos dizendo que é 150. Acontece, prof. Tem um teólogo te respondendo, então tá tranquilo. Vai para o mundo, né? Aí na África Branca, eles tocam pandeiro com ele de pé e com os dedos assim. Na Itália, Espanha, os negros da Batista nos Estados Unidos tocam com ele na mão direita, fazendo assim. Os americanos têm uma técnica de tocar assim muito linda, né? Sim. Tem uma técnica de pandeiro italiano que é que ele de pé na mão esquerda, com a mão boa livre, ou com a mão esquerda, com a mão menos boa segurando e com a mão, mas ele de pé. Esse jeito de pegar o pandeiro deitado assim e tocar assim, isso é dos africanos e africanas que estão no Brasil. Exatamente. Né? Então, para mim, é invenção. Invenção Sim. não é criar algo que não existe. Isso é mágica, isso é outras coisas. Né? Invenção é dar novos sentidos para as coisas do mundo. E elas vão ser... E a negritude, negros e negras, carrega essa potência de reinventar os mundos. Infelizmente, também como resposta às violências, aos racismos, às lutas, né? Mas com respostas de luta física, respostas de luta religiosa e resposta estética sonora. Exatamente. Exatamente. Eu estava assistindo hoje à tarde um vídeo sobre os jongos, os calangos, e aí estava dizendo que o calango, que seria, sei lá, ele lembra aquela ideia do improviso rimado ali, né? Que me lembra o repente também, de certa forma, e muitas vezes os escravos planejavam fugas enquanto faziam os calangos uns com os outros, né? E aí entra toda a inteligência da coisa, né? Se faziam também em tranças, que dirá cantando, né? Então, sempre a relação da música em tudo que envolve o povo negro, né? Diante da situação que estava vivendo. E esse exemplo que tu dá é o exemplo da capoeira também. Tu imagina, tem luta marcial para tudo que é lugar do mundo.
né? No Oriente, o Oriente Médio tem lá as lutas deles, que eu só fui saber depois de velho que existia, e gente inventando luta, e o jiu-jitsu, que brasileiro que inventaram, e bababá. Tudo marcial. Eu me arrisco a dizer que a única luta no mundo que não é marcial e é artística é a capoeira. Exatamente. E tem também o maculelê, né? Que ele não vem, não sei se é maculele ou maculelê, que aí ele já é afro-indígena. Aí a gente vai vendo as misturas, né? Claro! Ele é afro-indígena, ele tem uma questão ali de toda uma revolta colocada para fora através daqueles movimentos com os bastões. A gente dançou, eu e umas amigas minhas estamos aqui, dançamos uma coreografia de maculelê na dança afro. E aí tem toda uma ideia daquela dança com bastão, com aquela força, com aquela movimentação e com movimentos de luta também, né? Que era uma forma de botar para fora a revolta com a situação que muitas vezes, né, era vivida. E aí, de novo, a dança, a música e a dança também expressando e comunicando e reinventando. Isso! Imagina a força estética. Aí a gente está num mundo, né, que é pautado super escassa a minha linha filosófica, mas para a gente conversar. Sim. Platão, Kant, Hegel, tá? Vamos ficar nesses três. Os três construídos, sendo que Platão já é bastante estudos aí, entre eles muito importante ler Muniz Sodré e Renato Nogueira, né, indicando que os gregos passaram um tempinho em outros lugares para começar a construir a sua filosofia. Exatamente, um desses lugares, né? Então, tá. Mas eles pegam essas ideias, esses roubos, que são saudáveis, não dá nada a roubar, mas começa a construir um entendimento sobre o mundo provocado por ideia de outros lugares a partir dos seus, né? O outro que é diferente. Então, os Platão, os Kant, os Hegel da vida, todos eles construíram ideias de viver a partir da referência do seu igual. O outro não era nem humano. Tanto Hegel quanto Kant têm frases negando a humanidade para homens e mulheres negros vindos da África. Vou mais longe. Tem certas elaborações cristãs que atribuem ao povo africano um tipo de maldição. Então, tu imagina isso sendo construído nas nossas costas de pessoas do mundo, né? Através de séculos e mais séculos e mais séculos, né? E a resposta de um povo contra isso, além da luta, é estética. Não é algo braçal, né? É algo... Não só braçal, né? Não mas só braçal, é estético, é jogando, cantando, sonorizando o mundo. Exatamente. Tem uma potência muito forte. Sim, exatamente. Eu tava pensando aqui, né? Eu assisti um trecho de um vídeo de um Cyberquilombo, é o nome do canal, em que eles trazem reflexões acerca dessas questões, né, da cultura negra e etc. E tem um professor que trouxe uma série de reflexões sobre a história da música negra, e ele trouxe um jazzista, que eu esqueci o nome dele no momento, mas depois eu vou botar as referências no vídeo, e que ele diz: maldita e bendita a hora que o primeiro negro desgraçado pisou nessa terra, e a partir disso, tudo que foi construído, maldito pelos motivos óbvios, né, pela situação que eu trouxe até aqui, e bendito pela questão de tudo que veio a partir disso, porque não teve nenhum lugar em que os negros estiveram que eles não mudaram a estrutura daquele lugar. E aí, claro, né, ao mesmo tempo, esse professor que fala no vídeo, que eu vou deixar a referência depois, ele diz o seguinte: claro que eu preferia que não tivesse existido esse período todo de escravidão e nós não tivéssemos nada dessas músicas do que ter vivido isso e ter passado por isso, né? E aí
Passamos, infelizmente passamos, ainda passamos de outras formas, de uma forma estrutural. Sim, isso. Né? De uma forma estrutural, mas derivou muita coisa daí. O professor Silvio Almeida estava no programa Roda Viva essa semana, o filósofo, né? E ele disse que 55% da população brasileira é negra, ou seja, da metade para mais, né? Então, e é um povo que não ficou só consumindo cultura, um povo que já estava aqui antes de todas as outras colonizações, né? Então, eles foram produzindo muita coisa a partir daí. Então, muito da nossa música, principalmente, que é o que a gente está falando, é negra. E aí, né, eu não sabia, por eu não consumir esse tipo de música, que é o rock. Há um tempo atrás que eu fiquei sabendo que o rock tem origem na música negra também. Tu sabe quem é que embranqueceu o rock? Quem? O mercado e o Elvis Presley. Sim, o mercado sempre, né? Naquela ideia o mercado de sempre, o negro né? não é bom, então vamos tentar dar um jeito disso ficar bom. A gente se apropria de uma cultura, a gente arranca ela do seu povo e depois não dá o crédito para ele. Sim. Né? Sim. E fica por isso mesmo. Aí o samba, que é uma história. Cara, o samba. Não, pegando esse exemplo que tu está dando, depois eu quero falar do que tu falou do povo, da maioria negra, né? Olha que sacanagem. Tu vai responder, tu é entrevistada, tá? Tá. Quem são as 3 rainhas da música baiana? Margarete Menezes. Não, essa é princesa. Essa é princesa? Infelizmente. Infelizmente. As 3 rainhas é Ivete, Margarete e Cláudia. Tá. 2 brancas. 3 brancas. Não, falei errado. Ivete. Isso, porque é Então é 2. Ivete... Tá. Não. Ivete, Daniela e Cláudia. E Cláudia. Olha o peso disso, cara. Olha o peso. Cantando uma música que é o axé, que é de origem total negra. Sim. Né? Então, com batucada, né? Com ritmo inventado por um cara lá da Bahia, né? Mas elas estão à frente. Isso é muito sério. Isso a gente tem que pensar. Isso a gente tem que pensar. Porque esse é um grande problema. Isso está naturalizado. Tu vê, a música negra baiana tem como ícone 3 brancas. E aí tem mais um magrão, esse aí que é todo, pode crer, que canta também, que eu não me lembro o nome, bem magro. Daqui a pouco vem o nome dele. Daqui a pouco vem o nome dele. Então, olha que doido. Aí a gente vai pegar a Bahia como exemplo, tá? Tá. A partir da fala do Silvio. É Silvio, né? Silvio Almeida. Isso, né? A gente falou, ele compartilha um dado, 55% da população, tá? Tá. Mas a linguagem chama de minoria. Porque isso a gente torna a minoria, né? A gente precisamos começar a lidar com essas coisas. Exatamente. Tá? Com essas coisas. Então, a música que a gente ouve, né? Ela tem um caminho de construção estético e étnico. Né? Qual é o drama pra gente, que eu vejo que a gente enfrenta? É que, normalmente, a música que a gente tem acesso é a de mercado. E a de mercado, ela está sendo elaborada a partir de outras regras que não necessariamente... Tem regras. Que senão tu não é lançado, se tu não atende aquelas regras. O Daniel Sá, que é um violão bem importante aqui do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, ele toca música instrumental, então ele tem um público muito menor que alguém da música pop, né? Sim. E ele faz a seguinte colocação, a música pop é uma decisão administrativa. Se é uma decisão administrativa, ela está ligada à empresa, à indústria e ao capital. Sendo empresa, indústria ou capital, ela está diretamente vinculada às regras da sociedade que a gente está. As regras da sociedade que a gente está, elas são regras estruturais, estruturantes, racistas.
então o mercado é racista, porque ele faz parte da sociedade que é racista. Sim. E não adianta botar exemplos picados assim, tem a Malu no Jornal Nacional. Não dá conta. Esse exemplo não dá conta de dizer que a gente tem um país não racista. Sim. Não dá conta de dizer que tem meia dúzia de artista negro contra 26 branco. Sim, não dá conta. Não dá, porque pela população brasileira era para ter a maioria negra nos lugares de direção, de destaque, mas não é. Uhum. E, na verdade, a gente está conhecendo agora uma série de artistas e jornalistas negros, porque eles estão sendo chamados para falar diante da situação, do contexto que a gente está agora. Porque antes, né? Antes, eu não sei, tinham muitos que eu não tinha conhecimento, eu não sabia, né? Não conhecia. E aí eles começaram a aparecer por causa da desgraça, né? A desgraça filmada, a desgraça que foi fotografada, e que hoje, com as redes sociais mais democratizadas, elas foram, né, jogadas nas redes, mas só que é algo que aparece quando alguma coisa abala a estrutura. E me atrevo a dizer que isso não vai ser suficiente para mudar pensamento. Não. Porque agora a gente está vivendo o tempo que as pessoas dizer que são racistas é liberdade de expressão. Sim. Uhum. Ou então querem justificar o porquê que não são, e fica pior ainda do que se não tivesse justificado, né? E aí, sabe, às vezes é mais fácil a gente aceitar que isso existe, que isso tá aí, é tentar mudar a partir disso, do que ficar se apegando nas justificativas e aí nada muda. Porque a gente vive num país que foi ensinado uma ideia de que o racismo aqui não existe, que somos miscigenados, e isso é uma grande, enorme mentira, né? Isso, uma invenção racista para gerar manutenção dos status e do poder da branquitude. Vamos contar para eles a história do nosso samba símbolo nacional? Pode crer, pode crer. Que legal! Samba é uma música negra, símbolo nacional. Que emoção, né? Emocionante. Só que não. Conta para eles, Edu, conta para eles. Então assim, o samba é o nascimento de um fazer sonoro inédito. É algo que nasceu aqui. Nasceu aqui, tá? Ele é essa adição dos tambores, do canto, porque o cantar é algo muito presente desde sempre, antes da chegada, inclusive, dos portugueses. Muitos índios se expressavam musicalmente cantando, né? Aí os portugueses vêm para cá e começam a catequizar cantando também. E aí tem essa... Por exemplo, a gente vai ver que muitas e muitas manifestações afro-brasileiras são de tambor e canção. Canção não, perdão. Tambor e canto. Canção é outra coisa. São de tambor e canto. Tá? Os lundus, as umbigadas, as coisas que aconteciam no campo, não no urbano ainda, né? Atravessando toda a história do Brasil, império, estratificação, café com leite, mudança para aquela... Não é império regente, não, mas tem aquela coisa ainda, aquela mistura que é entre império e regência até chegar a regência, né, até chegar a república, né? Saída do campo para a cidade, da negritude, da escravidão, que traz sua música. Tudo super resumido para dizer que o samba é uma das expressões que nasce desses encontros entre a harmonia e as melodias africanas e as harmonias e melodias europeias e os tambores. A marca do samba é a síncopa. Então, por que gringo não se dá bem com samba? Porque aquilo que eu falei lá antes, né? A música europeia
é toda firmada para bater no tempo forte. Tan, 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 né? Sempre no 1. O samba é no 2 que bate o forte. Então nasce essa música, essa expressão que vai se transformando, né? Vai se transformando. O samba já foi esse ritmo aqui, ó. Que também é o ritmo dos chorinhos. Né? E aí isso vai se constituindo, que não é o nosso tempo de mudar, dizer agora mudou aqui, mudou lá, vai se fazendo até que nasce um fazer de música urbana, né? Com esses elementos, com os instrumentos de corda que vem de Portugal, porque o cavaquinho faz parte de uma família de instrumentos de 4 cordas espalhadas pelo mundo, né? O ukulele, que agora é pop, é dessa família aí, né? Mas o cavaquinho tá aqui, ó. A galera da educação musical começou a levar ukulele para as escolas e o cavaquinho estava ali do lado. Né? E isso é exemplar de racismo. O cavaquinho está aqui no Brasil desde sempre. Aqui, popularmente falando, né? Aí o ukulele vem, aí o pessoal vai de ukulele agora. Mesmo tamanho, 4 cordas, né? Com a ideia de que é mais fácil, é o que eu escuto dizer, né? Isso exemplo de racismo estrutural, tá? Aí, lá em 900 até 910, vai se formando esse contexto de uma música urbana com percussão, corda e gente cantando. 1917, pelo telefone, a primeira gravação de um samba no Brasil. Né? E aí... Não é bem assim. E aí não é bem assim. Porque... logo ali, é proibido, é criminalizado, negro na rua, samba, roda de samba. E... a letra do samba, que retratava uma malandragem, né? Claro, crônica. Os cronistas do Brasil, da rua, dos lugares que estavam morando, porque a periferização já estava pegando, né? Então, até que tem essa desconfiança, aí o Getúlio Vargas... espertamente, 1930 para frente, tem a negrada na rua, sem emprego, não pode entrar em colégio, não pode trabalhar, não pode, né? Tem lei... Cara... muitos... tem cota, estão discutindo, querem tirar as nossas cotas, né? Desde sempre o Brasil... revogaram. Revogaram. Desde sempre o Brasil teve cotas para brancos, desde sempre, para europeu que chegava. E teve lei para barrar a negritude entrar nos espaços. Tá? E aí, em 1930, 30 e poucos, o Getúlio Vargas quer dar um pouco, precisa dar uma acalmada nessa galera. Identidade nacional, libera a capoeira, como uma forma de apaziguar ânimos para poder construir uma perspectiva de governabilidade, né? Identidade nacional, que é fundamentada na perspectiva da mestiçagem, e a gente sabe para que essa gangorra de mestiçagem sempre coloca a negritude numa posição de inferioridade, de menor acesso e de menor respeitabilidade. Mas o samba, bem, uma força estética, uma força musical muito forte. E eu queria chamar a atenção, para além das forças estéticas e sonoras, o poder de pensar a vida. Pega esses sambas dos anos 50, 60, de eles pensar o que é a música do Cartola, o Moinho, aquela, né? Sim. Bota a crônica do seu tempo nisso, né? Com certeza. E
Tem toda essa ideia, e depois, né, convida o Noel Rosa, convida os amigos lá do núcleo dele para dar uma embranquecida no samba, para tirar aquele tom de malandragem, né, que é algo que não fica bem para a imagem de um país. E aí, né, Claro, perfeito, perfeito. porque não fica bem para a imagem de um país ficar cantando, né, as coisas que a gente pode conquistar na vida, talvez de uma outra forma. E aí entra também a bossa, né, porque eu gosto muito de bossa nova, eu gosto mesmo de escutar em casa, mas eu sei que a bossa nova é um embranquecimento também dessa música que tem origem também no povo negro, né? Claro, mas o que é um grupo de samba? São violões, cavaquinhos, uma percussão, gente cantando, grupos cantando, né? O que a bossa nova faz? Cara, essa frase do poeta, que todo mundo acha linda, é uma das coisas mais racistas do mundo. O samba é preto na alma e não sei o que no coração. Como é que é mesmo? Deixa eu pegar bem direitinho a frase. Lembra do Vinícius? Fala de novo sobre o que eu estava lendo um comentário aqui. Eu vou achar a frase para dizer bem direitinho ela. Tá. Vinícius. O samba é preto. Cadê? Cadê a frase, Tchê? É uma frase. Não, tem que achar. Eu tenho que achar para compartilhar com vocês, porque ela é. Se alguém tiver uma pergunta, pessoal, pode colocar aqui. Eu estou vendo que tem uns comentários, depois a gente dá uma lida neles. Mas se alguém tiver alguma pergunta específica assim sobre o tema, bem tranquilo, que aí a gente conversa a respeito. Enquanto o prof procura aqui, eu vou mostrar. Achou? Não. Daqui a pouco me vem na cabeça. Tá, ok. Daqui a pouco me vem na cabeça. Mas então, o que eu queria dizer? Aí a bossa nova vem e faz o quê? Ela tira esse mundaréu de gente, simplifica, não é um bom termo, mas simplifica o ritmo, tira toda a potência rítmica do samba, dá ênfase para a harmonia e para a melodia e, entre aspas, sofistica a poesia. Se o samba é preto na alma, ele é branco na poesia, no coração. Alguma coisa assim, a frase. Se alguém souber, lembra aí, escreve aí. Ai, me fugiu a frase. Pois parece. Mas que seja. Tá. E aí, que seja. E aí a bossa nova vai para o mundo e ela é comparada ao jazz. É um saxofonista que leva a bossa nova para o mundo. Uma das músicas do Tom Jobim é a segunda ou a primeira música mais gravada no mundo. Com mais versões. Sim. Não é essa frase aí, não é essa frase. Tem uma outra do Vinícius de Moraes, que é alguma coisa assim, ele é preto, não sei o que, ele é branco na poesia, sabe? Fazendo alusão à chegada do branco na poesia. Mas o que a gente... Eu acho que essa conversa toda, ela é importante no sentido assim, né? A gente sabendo, a gente entendendo que na nossa cultura a maior parte da construção é negra, é indígena, porque são povos que já estavam aqui antes das colonizações, das outras colonizações que foram acontecendo em cada região, como a gente tem aqui no Sul a colonização italiana, a colonização alemã, a gente começa a perceber a urgência de levar para a escola quem é professor, levar para os seus filhos quem está aqui, mas não é professor, mas tem um filhinho, tem um sobrinho, tem um afilhado, essas temáticas, e sair um pouco daquela ideia preconceituosa de relacionar tudo à questão religiosa, muitas vezes, que a gente percebe, mas para além disso, sabe, para além disso, porque é o que me vem à mente, está muito pouco na escola, é o que eu percebo, isso está muito pouco, e são os povos originários, é a nossa origem, né, é o que está na nossa raiz,
e o que está na nossa base. E a gente não leva isso, às vezes a gente tem medo, a gente acha que é complexo, que é difícil, e não é tão difícil assim. E eu fico pensando, nós vivemos aqui no Brasil quase 400 anos de escravidão, né? E então nós tivemos gerações que nasceram nesse contexto, e tá aí o racismo estrutural, por que é tão difícil lutar contra isso, né? Acabar com isso, se é que um dia isso vai acabar, por conta também gerações nascendo com a ideia do negro na posição de subserviência, né? O negro que serve, o negro que não é nada além de alguém que serve. E não, então é óbvio que eu não vou reconhecer a produção desse negro, eu não vou reconhecer tudo que veio desse povo. E é triste porque a gente acultura um povo, né? A gente tá, quando a gente não leva isso, e eu estou fazendo essa reflexão para mim também, quando a gente não leva isso para as pessoas que a gente conhece, a gente está se omitindo quando a gente passa a ter o conhecimento, e a gente está negando que outras pessoas possam conhecer o que a gente está conhecendo, que é algo que deveria ser nascer conosco, nascer com a gente, mas não nasce porque tem algo que barra. Por isso que eu digo, não é eu ser negra que me faz ter consciência da minha negritude. É um processo. É um processo, né? Então, eu acho que o professor José Carlos dos Anjos, ele é da Sociologia da URGS, ele faz uma colocação bem interessante. Ser negro não é uma questão de essência, é de construção, é um acontecimento. Né? Então, é bem interessante isso. E tem tem um outro aspecto que tu fala que é bem interessante também. Tu quer ver? Assim, ó, todos os outros povos que estão aqui têm orgulho das suas etnias, né? O povo alemão tem clube alemão, né? Não sei, os italianos têm clube, né? Judeu, mas se alguém me olha, não diz que eu sou africano, diz que eu sou brasileiro. Isso é interessante de ver, porque tem essa perspectiva de negar a africanidade. Então, os alemães no Brasil são alemães. Eu, negro no Brasil, sou brasileiro. Né? E isso é bem interessante, porque isso vai constituindo a subjetividade das pessoas. Exatamente. Acho que alguém descobriu a sua música, prof. Diz aí. Que o samba não sabe, se ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Essa frase, para mim, é de um racismo. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Sim. Era essa? É essa. Então, olha o que está dizendo, se ele é branco na poesia, agora a palavra, agora quem está falando, quem faz as poesias bonitas, quem faz a palavra. E está aí, generalizado. Exatamente. E acho legal a gente contar, porque eu não sabia, então as pessoas também não devem saber, que a gente aqui no Sul, a gente tem uma referência negra muito grande na nossa musicalidade, mesmo tendo colonização alemã, mesmo tendo colonização italiana, a nossa referência na música é muito forte do povo negro, e a gente tem um instrumento nascido na cidade vizinha minha, que é o supapo, nascido, alguns dizem, ou então recriado, adaptado, tem umas teorias, né, sobre isso, lá nas charqueadas pelotenses, né, pelos negros que trabalhavam lá. E quando eu comecei a aprender sobre isso, nossa, eu fiquei muito feliz, porque aconteceu bem pertinho de mim, né? Bem pertinho. Claro que a gente vai lá para as charqueadas tirar foto de casamento, de 15 anos, tudo muito lindo, e não, né, não sabe do sangue inteiro que corria para lá, que corria por lá, do cheiro que aquele lugar tinha e do trabalho, da luta que estava por trás, né, daquela beleza toda. Mas só que aí eu acho muito legal a questão do supapo, que ele surge ou ressurge aí, né, professor? E eu achei no YouTube um vídeo teu com os colegas só papo de tambores. Só papo de tambores. E tem também para o pessoal que quiser procurar o documentário Grande Tambor, que ele traz até pessoas da minha cidade, achei muito legal. Que massa. Contando sobre o supapo no carnaval, nas escolas de samba. Algo que eu não sabia, eu nunca tinha prestado atenção, mesmo assistindo desfiles, né, de escola de samba, eu nunca tinha prestado atenção no supapo, que ressurgiu depois com o Giba-Giba aqui, né, e
Muito legal, procurem por esse instrumento, um instrumento que tem suas origens aqui no sul do Brasil, e é muito legal a gente saber dessa parte da história, infelizmente num contexto triste, né, mas só que surgiu muita coisa bonita também a partir daí, né. Eu acho que tu é muito nova para ter visto o Supapo nas baterias de escola de samba. Ah, pode ser, então. É isso, sim, porque o Supapo foi banido das baterias. Eu vi, quando eu tinha 13, 14 anos, no Ianá, na União da Vila do IAPI, tinha Supapo na bateria. Uhum. Mas logo depois já não teve mais. Sim. Antes de falar assim do Supapo, é bom fazer uma lembrança de como o Estado do Rio Grande do Sul invisibiliza outras culturas que não a do gauchismo, né? Então, tipo assim, o Rio Grande... Tá, falando de uma perspectiva jurídica, tá? Jurídica não, de legal, de diretriz legal. O Estado do Rio Grande do Sul tem 2 trajes de gala. Sim. O traje de gala oficial, europeu, convencional, né? Deve ser, não sei se é terno e gravata ou se é borboleta, lá sei eu, esse aí, tá? E a pilcha. A pilcha gaúcha é... Então, e é o tipo, nosso símbolo. Isso. Gaúcho. Então, isso. Então, um deputado não pode entrar de bermuda ou de calça jeans no plenário, mas pode entrar pilchado. Uhum. Tá, então, isso para começar a tratar da ideia de que o Rio Grande do Sul constrói em relação à sua cultura. Então, primeiro, essa primazia do gauchismo tradicional em relação a identidades do Estado. Uhum. Aí, isso é atrelado à ideia que quase não... A ideia que não tem negro no Rio Grande do Sul. Isso é tão vendido que quando eu chego na Bahia, agora menos, mas eu chegava na Bahia e dizia que era gaúcho, os baianos se surpreendiam. Sim, exatamente, porque pensam que, né, só tem alemães, só tem pessoal de descendência italiana. Há uns quase 10 anos atrás, se foi tanto, que aí, se foi 10 anos, já está bom ali, mas é ontem. Uhum. Do curso de bacharelado em percussão da Bahia, negro, disse que não sabia que existia escola de samba no Rio Grande do Sul. Bem... Tá? Hoje o Carnaval de Uruguaiana está no Brasil todo, né? O Carnaval de Uruguaiana é muito mais importante que o de Porto Alegre, nessas alturas do campeonato. Então, isso para introduzir que o Rio Grande do Sul tem uma cultura afro-brasileira muito importante. A Carol falou de Pelotas, aí eu vou citar Osório, Moçambique, com tambores próprios, com rituais e simbologias próprias. Essa música que eu botei aqui no começo, Trangalhadanças, do Thiago de Luca, um músico porto-alegrense, ela é um Moçambique. Ele fez esse álbum junto com o Cristiano Rodrigues, o Tucci, e com o Pingo Borel. Então, eles ajudaram ele muito nessa questão da construção dessa música negra aqui do Sul, né? E ele nos ensinou a questão do Moçambique, ele nos ensinou a dança do Moçambique, e aí foi bem bacana. E aí, em Pelotas, a gente tem Pelotas, Rio Grande, a gente tem uma cultura negra muito intensa que foi, durante um tempo, invisibilizado por essa concepção de um Estado branco. Né? Então, o filme que a Carol citou, a gente pode considerar como um marco na perspectiva de enegrecer o Rio Grande do Sul. Sim. Através, aí a gente volta e diz a nossa peça, da estética, de um tambor, que é referência sonora, mas referência de resistência também. Exatamente. Vamos, então, agora pegar uns comentários do pessoal e dar uma lida, tá? Para a gente interagir com a galera aqui. A Silva disse: penso que valorizar a música negra é fundamental para a questão da valorização da cultura brasileira, a música popular, mas principalmente a aceitação do eu enquanto povo.
como formação da identidade popular. Matou a pau, né? Matou a pau. Isso aí, já era. Né? Disse tudo por essa questão assim da aceitação do eu, porque esse é o nosso eu, tanto do negro quanto do branco, quando se trata de Brasil, né? De nascer aqui, de pertencer a essa terra. Eu sou de família que muita gente casou e ainda casa com pessoas brancas. Isso é outra discussão, eu não quero trazer isso para polêmica, mas eu quero dizer que minhas tias-avós cobravam embranquecimento dos seus netos e sobrinhos netos. Imagina. Então, essa é que a Silva enegrecer falou, não, embranquecer, né? Embranquecer. Exatamente. Minhas tias-avós. Aí a gente tem aqui, que eu vou fazer uma relação com um comentário que tu fizeste lá naquele webinário de música preta, criação, que eu participei. Aí a colega diz assim: o som do tambor não entra só pelo ouvido, entra pelo corpo todo, é mágico. Aí tu disseste essa frase aqui que eu anotei porque eu achei muito legal. O tambor só toca se a mão dança em direção à pele. O tambor é o movimento do corpo, pele que toca outras peles. Eu achei isso assim uma forma de definir o que a gente sente ao escutar um tambor, né? Como a gente se sente, essa coisa de não conseguir ficar parado, de algo que entra pelo corpo todo, não só pelo ouvido, uma osmose. Isso, né? Isso. E aí eu lembrei dessa tua frase, prof. Perfeito. Que eu achei muito legal. Deixa eu ver. A gente tem a Claudineia, que vai dizer que ela quer terminar a pedagogia e ser uma professora que toca tambor, pois os percussivos é que me chamam a atenção. E eu quero te dizer, Claudineia, que a gente pode promover, quando a coisa melhorar, um curso aí com prof de percussão, alguma coisa do tipo, porque eu também quero, tá, Claudineia? E vou te dar a real aqui, ó. Se vocês são tudo de escola pública, tá resolvido. É só marcar o dia, a hora e já era. Olha, tem muita gente aqui de escola pública, se não todo mundo. Então tá feito. Aí a Thaís traz o que a gente falou do tambor e do movimento. A música negra traz consigo o movimento. Impossível ouvir e não sentir o corpo querendo mexer. Que é o que a gente falou, né? E não, a ideia é... maravilhoso. Eu me empolgo pra caramba nos encontros. A música europeia, convencional, erudita, ela é tocada para as pessoas ouvirem e ficarem sentadas. Sim, sendo que a nossa tendência corporal não é essa. Olha um bebê, olha uma criança pequena. O som toca a gente não ouve, a gente é tocado pelo som. Exatamente. E aí, eu não sei para vocês, mas para mim é um grande esforço assistir essas peças e ter que ficar o tempo inteiro parada e quietinha. É difícil, sabe? E acaba me tirando a atenção, me dispersando. Já cheguei a pensar que eu tinha déficit de atenção, mas aí eu percebi que não, a questão é na outra. O problema não é existir essa possibilidade de relação com o som, é isso virar majoritário e culto, e isso que é inteligente, e o nosso e o nosso é menos importante. E aí a gente tenta fazer o mesmo com as crianças, né? A gente quer que as crianças escutem uma música sentadinhas, quietinhas, porque agora é o momento da apreciação musical, e esquece que elas são crianças e que o corpo, quando criança ainda não foi tolhido esse corpo, ele é um corpo que vai ter aquela reação espontânea ao som. Depois que a gente é tolhido na nossa movimentação, depois que a gente fica contido, porque a nossa tendência natural não é essa, e daí vem as dores, e daí vem o peso na coluna, daí vem a lordose, daí vem um monte de coisa do corpo que eu contive enquanto deveria estar em movimento, né? Aí a gente tem, deixa eu ver aqui, a Thaís tinha uma pergunta. Aqui. A Claudineia trouxe outra colocação. Fui em escola de música particular para ver que instrumentos ensinavam a tocar e se tinham percussivos, e disseram que não e me ofereceram outros no lugar. Resisti, pois a minha intenção é pandeiro, tambor e afins. Ou seja, ela não encontrou aula de nada relacionado à percussão. Quando tem a bateria, né? Isso mesmo. Quando tem a bateria, isso é muito triste. Isso também é uma forma de negar a nossa cultura, né? Claro, porque nem todo mundo quer aprender só bateria. Isso, E também tem uma outra perspectiva que, dependendo do espaço que tu tá, eles acham que os nossos instrumentos são menores.
sabe? Uhum. Que não precisaria de Tudo isso. professor. Não precisa, é algo instintivo, é É algo só bater. natural. É só bater. Não teria como ser só bater e nem como ser instintivo a partir do momento que a gente nasce numa cultura que nos leva para um outro lado, que é esse lado do quietinho, do bonitinho, do calminho, né? Naquele tipo de música europeia. Então, mesmo que o corpo quisesse, ele não ia conseguir de uma forma espontânea, não é todo mundo, alguns conseguem produzir esse som, sabe? Não é uma coisa assim tão simples. Vamos ver aqui outro comentário. Muito antes da invenção do telefone e rádio, os tambores já eram usados na telecomunicação. Com certeza, né? Vamos ver outro. Aí tem uma pergunta que a Thaís tinha me dito. Percebo que na educação infantil temos uma tendência a apresentar às crianças um acervo limitado de músicas, prioritariamente infantis, que a gente diz ser infantil, né? Professor, com seu conhecimento e vivências da música negra e tendo experiências como professor de educação infantil, como podemos inserir e dar visibilidade a esse trabalho com os pequenos? Eu acho que é atenção. Eu não tenho dúvida que ser professor é um exercício de pesquisa. Uhum. Né? É um Professor exercício pesquisador. de pesquisa. Tem que ser um exercício de pesquisa. Tem vocês conhecem o Lirinha? Que é um poeta e ele era do cantor do Cordel do Fogo Encantado. Já ouviram falar desse grupo? Eu não sei o pessoal aqui, mas eu não... Ele tem uma fala que é muito legal, que ele diz o seguinte: normalmente a gente tem a ideia que ter raízes fincadas é uma coisa positiva, né? Tu tem raiz no mundo, né? Então, o mundo te conhece pelas tuas raízes, né? E ele fala o seguinte: eu quero propor uma outra imagem. As raízes, em vez de estar fincadas no chão, elas podem estar viradas para cima, como se fossem parabólicas. Então, as raízes não fixam, elas te levam para o mundo. Para mim, essa é uma das saídas para o professor poder fazer isso. Hoje, o que não falta é canal de acesso de pesquisa. Exatamente. O que não falta é canal de acesso de pesquisa. E aí, uma coisa legal é que a gente está no mundo, a gente vai descobrir coisas do mundo, do Brasil inteiro, mas tem coisas muito perto, muito perto. A Carol falou da professora Dulce Marta, que tem uma pesquisa maravilhosa com repertórios, que está aqui na URGS. Tem a professora Viviane Beinecke, da UDESC, que tem coisas maravilhosas. Então, é botar a pesquisa para o mundo para buscar essas coisas. Exatamente. Não tem outra saída. Gente tem que pesquisar, porque a nossa tendência é sempre fazer o que já estão fazendo, né? Agora, participando do coletivo de Profis Pretas, a gente tem refletido sobre essas coisas que eu nunca tinha me ligado. Por exemplo, assim, tem uma série de livros de literatura infantil que estão trazendo negros como personagens principais, ou então questões relacionadas à África, à negritude como principais. Só que às vezes é muito estereotipada essa imagem do negro, né? Ou então só fala do cabelo, só fala as tranças da fulana, o cabelo da não sei o quê. Assim, eu sempre tive um pouquinho de repulsa com esses livros, porque eu achava que eles chamavam atenção para algumas coisas, mas que talvez pudessem ser um tiro no pé, de certa forma, porque ficava focado só nisso, como se ser negro fosse só isso, usar um cabelo de uma determinada forma e ter um determinado tom de pele, né? Tá aí o colorismo que vai nos dizer que não é bem assim. E aí tenho pensado sobre várias coisas, e é sempre assim, né? O meu marido diz muito, se vem a primeira ideia na cabeça, descarta, vai para a segunda. Aí depois tu volta, quem sabe retoma a primeira ideia. A primeira ideia, ela sempre vai ser o que a gente mais está ouvindo, o que a gente mais está escutando, né? Ela pode ser algo bacana, pode, mas ela geralmente vai vir com o que a gente está consumindo. E no que se refere ao trabalho com a cultura indígena e a cultura negra, isso acontece direto. A gente faz as mesmas coisas todo ano, do mesmo jeito. Ou dá uma leve modificada. E às vezes a gente torna mais complexo o que pode ser simples. Né? Como... E aí tu fala uma coisa que para mim é bem importante, e aí vai na direção do que a colega falou.
Aliada a essa ideia de investigar, a gente tem que estudar para sair dos lugares de senso comum. Uhum. Por exemplo, pegar livro de história infantil. A gente estava falando de música, agora já está em literatura. Né? É arte, é estética. É isso. Pegar livro de história infantil que põe o príncipe com a pele preta, que só a Cinderela é negra. Mas a roupa é europeia e, né, o contexto é europeu. Isso, e conta a mesma história, que é produzindo a mesma perspectiva de subjetividade, com mesmos valores morais. Mesmo contexto cultural, mesmo... Não, né? Então, essa pesquisa se refere a encontrar outros modos, outras estéticas, outros contos, outras e é só com estudo, né? Não cai do céu. E não esperar, outra coisa que a gente tem conversado, não esperar só que um negro vá te dizer como fazer isso, ou não deixar só sobre o negro a responsabilidade disso, porque se aquele teu professor negro sai daquela escola, nunca mais aquele trabalho sobre aquela cultura. É isso! Aí fica assim, ó, tem cultura negra na escola? Tem. Tem. O ano que vem, não vai poder ter, por quê? Porque o professor negro foi embora. Exatamente. Então aí a gente tem que adotar isso. A gente vai perder essa luta sempre. Sempre. Tem que ser todo mundo junto, trabalhando para isso. Aí vem a polêmica do ukulele. Aí! Tá. Agora enredou. Tá, mas se cavaquinho é mais fácil, porque sua musicalidade não é dada e divulgada nas aulas, o ukulele virou moda até em aulas online por professores negros. Desculpe a ignorância, mas fiquei curiosa. Gosto de um bom samba, mas os que tu trazes e os sons do cavaquinho faz parte do samba de época, bom samba. Acho que o que ela quer dizer aqui é que mesmo o cavaquinho tendo antecedido aqui na cultura brasileira o uso dele, né, ser anterior ao do ukulele, se vê professores negros incentivando o uso dele, mas o problema não é incentivar, é não apresentar também o cavaco e outros instrumentos. O que eu chamo a atenção é o seguinte: quando a gente começou a encontrar os professores indo com ukulele para a escola, por que ukulele? Porque é fácil de carregar, simplesinho, 4 cordas. Um instrumento como esse, simplesinho, 4, entre aspas, né? Me expressei mal, tá? Um instrumento como esse, fácil de carregar, usando pejorativamente, simples de tocar, tem no Brasil há um tempão. E esse instrumento é o cavaquinho, né? Então, por que as pessoas... para quem, né? Isso, né? Claro, a gente vê coisas maravilhosas no ukulele, e eu não quero criticar o ukulele. Eu só estou tentando construir a ideia desse racismo que está no Brasil. A gente tem um instrumento estrutural do lado igual no Brasil desde muito tempo, mas foi o ukulele que foi para a escola, não foi o cavaquinho. Exatamente. Nem isso. Aí a Claudineia tem uma pergunta. Edu, como trabalhar na escola para que os educadores pensem além das músicas do repertório infantil a se incluir a música negra e respeitem o repertório a partir da cultura das infâncias? Qual a tua opinião sobre? Ei, que massa a cultura das infâncias. Isso aí tem Dulce Marta no meio, né? Tem, sociologia da infância. Cara, eu acho que tem que ter nos processos formativos oportunidade. Tem cavaco aí? Eu tenho cavaco aqui. Tem cavaco. Tem que ter. Aí, olha aí, ó. Meu marido toca os louvores em pagode na igreja. Que tal? Tu quer ver, ó? Tem que ter formação, tem formação pedagógica do currículo, da avaliação, tem formação pedagógica da Base Nacional Comum da BNCC, da BNCC. Tem que ter formação pedagógica de lutante racista, de culturas não europeias, de cultura indígena, de cultura africana. E não opcional, obrigatória também. Obrigatória também, isso mesmo. Porque isso não é um clique, não é um toque de mágica. Não. As pessoas têm que ter a oportunidade de pensar nisso.
Sim. Tem Às que ter um... vezes, se for esperar pela vontade de fazer, na ideia do racismo estrutural e da nossa condição, vontade não teremos. Então, a gente tem que promover esse encontro com a temática. Isso mesmo. Tu matou a charada, tem que promover esse encontro. Eu acho que essa é uma saída. Tem que ter professores como a Dulce nos cursos de pedagogia. Né? Tem que ter professor que nem a Dulce nos cursos de pedagogia para apresentar para as pessoas músicas do mundo, as africanas, as orientais, cantar, tocar, improvisar e discutir sobre a importância disso na formação das pessoas. Uhum. E até porque a Dulcimarta vai dizer que a música da infância é o barulhar, né? Que é o que o bebê, a criança faz, é um barulhar, e esse barulhar que ainda não está contaminado pelas nossas opiniões, pelas nossas crenças, até por causa de, né, isso leva tempo para a criança tomar consciência dessas coisas, ele é bem potente para a gente entrar com toda essa questão da cultura africana, da cultura indígena, que tem muito como base esse barulhar, essa exploração do ambiente, essa exploração do entorno, essa coisa que vem, sabe, de dentro para fora, porque a música é orgânica, né, é nesse sentido, né? Perfeito. Vamos ver aqui, então. Gostaria de saber a opinião do meu professor de pedagogia sobre o resgate crítico nas letras do samba enredo que estavam se perdendo. É teu aluno? Ele é! aluno. Isso tu não sabe o discurso que o Luciano fez na formatura, que foi em fevereiro, né? Pedagogo? Pedagogo, ele é formado da UERGS, ele é do Parfor da UERGS, guerreiro, tem que ver a turma do Parfor da UERGS, galera passando o dia inteiro na lida, como a gente faz, né, cara? Passa o dia na lida, e aí tu dão aula lá não sei aonde, e aí viajam 1h30, 2 para chegar na universidade, né? E aí o Luciano fez uma discussão sobre negritude, força, educação, respeito com a educação pública. Mandou ver. Tá? Ó, que massa te ver aí, Luciano. E aí ele quer saber... Das letras críticas, eu acho que é uma retomada muito maravilhosa de algo que já aconteceu em outros tempos, da ideia do samba enredo ser uma crítica filosófica, sociológica, política sobre o mundo. Eu acho maravilhoso. Para mim, o samba, o ano retrasado foi assim, o Xangô da Salgueiro e o samba da Mangueira da Marielle, né? E é a característica da música negra, né? Trazer essas reflexões. Isso. É crítica do cotidiano. Aí a gente tem o rap, né? Quando eu entrei para a faculdade de pedagogia, eu tive aula de sociologia, e olha só minha relação. Meu irmão ouvia muito rap, eu ouvia também, Racionais, etc. Enquanto isso, a minha mãe nos xingava, dizendo que a gente estava ouvindo essas coisas, vocês estão usando droga e não sei o quê, mas não tinha nada a ver com isso, a gente gostava mesmo do Nego Drama. Aí eu comecei a pensar que os raps eram uma aula de sociologia. Enquanto eu ouvia meu professor falando, eu pensava no rap como uma aula de sociologia, porque parecia que eu tinha saído do meu mundinho cor-de-rosa lá, e caí na faculdade e comecei a refletir sobre coisas que eu nunca tinha refletido. E aí foi um choque de realidade, né? E aí começou a me vir o nosso rap, cara. E aí comecei a pensar sobre isso. E aí o rap, o papel do rap nos movimentos negros dos Estados Unidos a partir dos anos 60, 70, o rap carrega nessa sua gênese essa vontade de crítica e de enfrentamento. Muito, muito, muito forte. Muito legal, baita lembrança o rap. O samba enredo fazendo isso também. Esse ano retomou tudo de novo. Sambas enredos críticos, maravilhoso. E nós tínhamos muitos funks assim também. Tem alguns ainda. Hoje está mudando um pouco o conteúdo, mas só que de vez em quando aparecem alguns funkeiros trazendo essas críticas sociais e essas reflexões, né? E aí eu lembro de ti, no encontro da Fladem, alguém falou sobre o preconceito com as músicas e tal, né? Queimando o funk, que é a tendência natural, queimar o funk. Aí tu só falou assim:
as pessoas criticam o funk porque é música negra. E aí eu, sabe, comecei a pensar, porque as pessoas não pensam sobre isso, né? Sobre a raiz, Claro! sobre a origem. Imagina, no Rio Grande do Sul, todo mundo já cantou Ajoelha e Chora, feliz da vida. Ninguém fez crítica nenhuma. Ninguém fez crítica. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Isso, então, né? E aí a jogada é a seguinte: do funk mereceria outros, a gente se apropriar de outros estudos, mas é o funk carioca que põe a palavra na mulher, da boca da mulher negra falando o que quer. Uhum. Então, é outro tema, dá outro assunto isso, Outro. né? Mas ficou para refletir, né? Que espaço a Tati Quebra-Barraco teria no mundo? Uhum, exatamente. É bem isso. Aí a minha amiga Helena te pergunta. Eu poderia perguntar para o Google, e pode ser que minha pergunta seja bem idiota, mas qual a diferença entre ukulele e cavaquinho? Ficamos curiosos aqui em casa e queremos ouvir o professor explicando. Os dois são instrumentos de 4 cordas, tá? Eu vou pegar meu cavaquinho só para ajudar a explicar. Cavaquinhos, né? Os dois são instrumentos de 4 cordas. Mas o ukulele, as cordas são um pouquinho mais grossas. Aqui o cavaquinho, as cordas são de aço. Acho que o ukulele, as cordas não são de aço. Mas a afinação é diferente. Aqui o cavaquinho, cada corda tem um nome de nota, né? Uma nota. Ré, si, sol, ré. No cavaquinho é outro. Eu nem sei qual é do cavaquinho. Do ukulele é outro, tá? Então, aqui é um ré, no ukulele deve ser outra nota, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, a afinação é diferente. O cavaquinho, como são cordas de aço, é difícil de tocar com os dedos e com a mão. Uhum. Se toca com palheta. Né? Isso. E o ukulele é com dedo, mão e dedo, como se tocasse violão assim, né? E aí a afinação é diferente. Então, o ukulele é havaiano ou só dizem que é havaiano? Eu acho que esse instrumento de 4 cordas é havaiano. Sabe que tem no Uruguai um instrumento de 4 cordas também, que eu não me lembro o nome agora. Na Rússia tem instrumento de 4 cordas. Tem no mundo inteiro instrumento de 4 cordas. O cavaquinho é a nossa versão. Entendi. Aí tem também os elogios, né? A tia Isabel, que trabalha lá na MF que eu trabalho. Opa! Que live maravilhosa. Que linda, que massa. Colega da pós, outra pedagoga que nem eu metida lá na pós, reflexões geniais, parabéns. Que massa. A Mari, que é da música lá da pós, por mim vocês poderiam ficar falando a noite toda, porque eu tô amando ouvir, mas aí é ter que ter pagode e pão de alho. Imagina nós aqui, né? Olha o pagode. Ia ter que ter, não ia dar para ficar só falando, né? Aí ela disse pra gente fazer a parte 2. A gente pode pensar na parte 2. Deixa eu ver. Mais um elogio para nós. Deixa eu ver. Só para ajudar nessa questão, ukulele e cavaco, não tem como colocar corda de ukulele no cavaco. Não sabia. Tem dimensões diferentes, né? Uhum. E sim, é havaiano. Deixa eu ver o que mais. A Eliane disse que deu vontade de sair dançando aqui. É isso. Natural, né? Mas então, acho que a gente agora está se encaminhando para o final. E convite, eu acho que o Edu tem que vir palestrar para a gente lá na pós. Também acho. Não só palestrar só, não. Tem que ter Isso, vamos meter uma batucada. Tem que ter um negócio lá.
Então, assim, eu acho que a gente está se encaminhando para o final agora. Aham. E foi muito importante essas reflexões, como eu disse, né, para professor, para quem não é professor, para a gente poder abrir os olhos para coisas que estão diante de nós, que estavam antes de nós, e que a gente, por, né, vir tocando conforme a máquina, acaba não percebendo. A gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, que são essas séries de discussões que estão acontecendo na televisão, que é o nosso, que é de acesso de muitos, digamos assim, né, sobre o assunto, que já está dando para dar uma ampliada no nosso repertório, né, e Aham. refletir a respeito. Só que aí vem o que o professor falou, que é de pesquisar também. Tem que pesquisar, porque senão a gente fica só no mesmo. E daqui a pouco a gente está repetindo de novo e a gente não avança, a gente não desenvolve. A Raona, minha diretora lá da escola, live maravilhosa, parabéns, Carol, prof. Edu querido, bom dia. Beijão. Então, prof, o que tu gostaria de finalizar aqui dizendo para o pessoal sobre esse assunto que a gente conversou? Eu queria agradecer o teu carinho, né, o teu cuidado e o carinho para a gente estar fazendo. Dar um beijo, um abraço em vocês. Dizer que a luta antirracista é uma luta de todos, tá? É uma luta de todos. A negritude atravessa e constitui a nossa sociedade, mas ela insistiu e insiste em tentar embranquecer o que é negro, né? Então, momentos como esse são muito importantes e nós todos, brancos e negros, que temos vontade de uma sociedade mais horizontal, de respeito, né? Que possamos conviver juntos, cristãos, batuqueiros, muçulmanos, no respeito, na horizontalidade, e que a gente, através da minha escolha, que é estética, que é sonora, a gente possa tocar essas músicas como uma forma de estar junto com o outro e com respeito ao outro. Quero agradecer muito e que continue a tua live, que está muito linda, está muito maravilhoso. Obrigado. E aí, prof, tu dissesse lá naquele webinário da música preta, que a música preta ela é feita numa perspectiva de horizontalidade, né? E, como a gente falou o tempo inteiro aqui, né? Sempre de igual para igual. Igual para igual. De um povo que teve a sua história ceifada, né? E que resistiu. E que foi lá e fez diferente. E que foi lá e adaptou. Ah, tá ruim, pega o caixote e faz carrom. Pega como é que é o nome? O barril e faz o papo. E assim, isso aí. Aprendam a ser criativos com a gente. Aprendam, né? De fazer do limão uma limonada mesmo nesse contexto, né? Então, essa live ela vai ficar salva no Facebook, eu vou botar no YouTube, como eu coloquei as outras, porque às vezes as pessoas não têm acesso ao Face, mas tem ao YouTube, pode salvar, pode baixar, pode estudar depois, e como sempre, depois vocês nos contem o que vocês acharam, o que vocês aprenderam a partir dessa nossa conversa. Sigam o professor Edu lá, Edu Pandeiro, tá o nome dele, nas redes. Isso. A Edu Pandeiro no Face e Pandeiro Edu no Insta. E Pandeiro Edu. Escreve Pandeiro que vai aparecer. E as pessoas estão tendo um treco porque elas queriam que tu tocasse um pouco, prof. Cavaco ou tambor? O que vocês querem que ele toque? Cavaco, tambor? Violão? Violão. Vamos ver se eles vão responder aqui. Estou esperando vocês. Cavaco, tambor, violão, o que vocês querem que o professor Edu toque para vocês? Que aqui a gente faz ao vivo o negócio. Que a gente... Olha aí, a Simone, minha aluna lá na UFSM, faz tempo, em 2004, 2005. Ó, que massa! Viu só? Vai surgindo. Os três, o Luciano falou. A Karen pediu tambor. Eu acho assim, ó, como a gente trouxe bastante essa questão da ancestralidade e do tambor como algo que, né, que vem lá, então acho que pode tocar um pouquinho o tambor. Vou cantar uma ukulele porque aí para ti, em tua homenagem. Olha só, então. Vou pegar os bastões. Aí. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A benção
dia pra quem é de todo dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Aê! Palmas virtuais! Muito legal, professor. Obrigada. Uma boa noite, que a gente continue trocando, conversando, né? Tendo parcerias. E vamos te chamar para fazer uma oficina de tambor. Aí já era, vamos nessa. Obrigado pelo convite, tá? Então tá bom. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau, valeu, tchau.